Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs. Estamos iniciando Lições Espíritas de hoje, que vamos falar sobre o projeto da humanidade daqui por diante, que é a moralização da humanidade. Então, o Senhor Jesus está voltando, não como encarnado e nem numa visão assim apoteótica nos céus, isso não vai acontecer nunca. Ele está voltando com a sua proposta de moralização da humanidade. Nós temos aqui no mundo redes criadas, redes energéticas, campos eletromagnéticos criados para ajudar a humanidade, né? Desde o princípio, desde o primitivo até agora. Tivemos duas redes, né, criadas. Primeiro foi do deslocamento do primitivo para o homem, pronto para ser intelectualizado, e agora, atingindo as altas tecnologias, vamos para a rede. Essa rede vai mudar, vai ser agora o manto crístico, que é o manto da moralização. Então, nós estamos entrando no campo da moralização. Neste campo, as frequências serão um pouquinho maiores, de tal maneira que frequências baixas não vão funcionar aqui, não vão ficar aqui. Por isso que vai separar o joio do trigo. O trigo tem uma frequência muito baixa e o joio é uma frequência mais alta. Então o trigo vai acabar porque não vai suportar a frequência do trigo. O joio vai acabar porque não vai suportar a frequência do trigo. O bode da ovelha, o bode frequência bem mais baixa do que da ovelha, então os bodes não ficarão as ovelhas, que na metáfora é um só rebanho para um só pastor. Então nós estamos vivendo esse momento. Esqueça essa ideia de que Jesus virá de maneira assim, apoteótica nos céus para dizer alguma coisa para a humanidade. Isso não vai acontecer. Por quê? Um terço só da humanidade que é cristã. Então os outros 2/3 nem ouviriam Jesus. E os cristãos que ouviriam, Jesus estaria tolhendo o livre-arbítrio deles. Estaria dando ordens e não vai fazer isso. Né? Ele falou que o primeiro e o segundo mandamento já estavam dados. Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a si mesmo. Então é isso que nós temos que fazer. E esse manto crístico vai moralizar o mundo, né? Consequentemente o homem e o mundo. Então vamos aguardar isso aí. E hoje nós vamos estudar a primeira parte das leis morais, que fala sobre a perfeição moral. São nós vamos fazer dois estudos, porque ele é grande, e vamos começar hoje com a primeira parte da perfeição moral, que é o que nós precisamos entender, sabe, gente? Olha, não temos mais tempo. Ou a gente entende isso e caminha com Cristo, ou então nós vamos ter que ir para um outro planeta para aprender, né? Para voltar, repetir ano. Isso é doloroso, é estranho, porque a cultura é diferente lá. Nós vamos sofrer muito, né? Pela ausência de grandes amigos, grandes familiares, mas o universo é para todos, né? Então, onde estivermos, estaremos com Deus. Mas o bom é ficar aqui, porque aqui já vai para os campos superiores, ou seja, você está caminhando para frente. Indo para um outro planeta, você vai estancar o passo, né? Vai ter que fazer de novo. E essa brincadeira, isso demora milhares de anos, né? De um momento para o outro. Então, cuidemos disso. Vamos estudar o livro dos Espíritos, né, das leis morais e a lei da perfeição moral. Tá bom? Que Jesus nos abençoe o nosso estudo e que a gente possa ficar sempre pronto e inteligente para não ficar escutando coisas erradas. Qualquer coisa que te falar aí que Jesus vai surgir apoteoticamente nas nuvens, Jesus não faria isso. Quantas vezes pediram a ele para dar um sinal do céu, né? E ele falou assim, não, os sinais estão aqui. Então, meu amigo, minha amiga, isso não vai acontecer. O que está acontecendo é a ativação do manto crístico do mundo, onde somente ficarão aqui espíritos que querem se moralizar. Moral no sentido de respeito. Então, quando Jesus falou, amai a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, ele nos convida a trabalhar uma frequência do amor, que é o respeito. Então, respeitemos a Deus para começar,
Respeitemos a nós e respeitemos a quem está do nosso lado. Né? Então, vejam vocês que coisa interessante. Esse é o convite. É essa a função. Tá? O momento é este. Por isso que nós estamos tendo aí tanta depressão, tanto suicídio, tantas aflições, né? Tantas ansiedades, tantas pessoas enlouquecidas e não sabem que estão enlouquecidas, fazendo coisas assim que você pensa, não é possível que alguém esteja fazendo isso. Mas estão. E falam isso com uma naturalidade que é absurda. Eu penso que teremos uma endemia, né, de loucura. São pessoas insanas, que não percebem que estão insanas. E ficam falando coisas, ficam divulgando coisas, fazendo coisas que prejudicam elas mesmas. E, ao mesmo tempo, depura aqueles que querem seguir com Jesus. Então, é a prova para aquele que quer seguir. Cuidemos que nós possamos passar nessa prova. Então, vamos ao estudo, né? Eis que nos encontramos em duas vias. A primeira, nem ligamos para o azar, ou o que vai acontecer. A segunda, temos que estar atentos sobre o nosso destino final, que é a perfeição moral. E aí, vamos nessa? Então, você tem duas possibilidades, né, meu irmão? Você tem aquela do tô nem aí, né? Tô nem aí. Ou você tem aquela que você quer seguir, né, para a perfeição moral. Veja aí qual que você quer. Tá? Vamos dar sequência aqui ao estudo. Lei da perfeição moral, lições espíritas, né? Às vezes, eu olho para essas gravuras que falam de luzes e que envolvem o ser em luzes. Sei que somos luzes. Jesus nos disse que devemos fazer brilhar a nossa. E fico pensando em quanto tempo terei que lutar para alcançar o lugar dos espíritos iluminados. Esses espíritos já venceram as etapas que necessito vencer. Então me dá uma enorme vontade de ir para nunca mais voltar ao que eu era antes. Vou fazer uma pergunta para você. Você quer isso para você? Você quer? Né? Pensa aí. De novo. Às vezes olho para essas gravuras que falam de luzes e que envolvem o ser em luzes. Sei que somos luzes. Jesus nos disse que devemos fazer brilhar a nossa. E fico pensando em quanto tempo terei que lutar para alcançar o lugar dos espíritos iluminados. Esses espíritos já venceram as etapas que necessito vencer. Então me dá uma enorme vontade de ir para nunca mais voltar ao que eu era antes. Olha, Lei da Perfeição Moral, Leis Morais, capítulo 12. É o último capítulo, né, das Leis Morais, lá da terceira parte do Livro dos Espíritos, né? Um dia desses, pego minha mochila e me vou. Nela, levarei apenas aquilo que conquistei com os meus esforços na moralização. Ufa! Como é difícil essa história de se tornar um ser moral, racional e espiritual. Mas eis a lei. É preciso ir. Nossa galáxia é apenas uma cidade sideral entre bilhões de outras cidades siderais. Ficar aqui no mundo pequeno, onde tudo é miséria de amor e sabedoria? Quero isso para mim, não. E você? O que você me diz? Você quer isso para você, meu irmão? Né? Você quer isso para você? Ficar aqui neste mundo tão pequeno, tão cheio de problemas? Pensa aí se você quer. Tá? Então, vamos continuar aqui ao nosso estudo. Então, um menino escrevendo uma carta para Allan Kardec. Olha que bonitinho. Senhor Allan Kardec, eu quero muito agradecê-lo pelo Livro dos Espíritos, pela parte terceira das Leis Morais. Estudei-as todos e sinto que estão cheias de sabedoria, mas também de propostas de ações. Quero muito entendê-las, mas sabe, senhor Allan Kardec,
há muitos que dizem a mesma coisa. Será que conseguirei ser diferente deles? E aí o senhor Kardec, Allan Kardec vai responder, né? Ô, meu irmão, você disse toda a verdade. É preciso mesmo querer seguir as lições morais que os espíritos superiores passaram para todos nós. Entendo a sua preocupação, mas olha, faça o seguinte: queira você seguir essas leis e lute por isso, pois que cada um terá que fazer um dia. Que bom que você despertou. E eu pergunto, né, para você, né? Você despertou? Você está desperto? Pensa aí, né? Pensa aí, depois você fala para você mesmo, se você despertou. Tá bom? Então vamos dar sequência. Lei da perfeição moral. O que ela diz, né? Nós vamos estudar aqui as virtudes e os vícios, vamos estudar as paixões, o egoísmo, os caracteres de homem de bem e conhecimento de si mesmo. Então, são esses 5 tópicos que nós vamos estudar na lei da perfeição moral, tá? Então, vamos começar aqui, né? As virtudes e os vícios. A virtude é a prática do bem, o vício é a prática do mal. Tranquilo, você sabe disso, né? Não tem grandes problemas, não, né? Então, vamos lá. Na questão 893 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta assim: qual é a mais meritória de todas as virtudes? Então, pergunta basilar, né? Olha, todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem. A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. Então, aí está, meu amigo, minha amiga, algo para a gente refletir bastante, né? Então, o que é a virtude? A virtude é quando eu começo a pensar naquilo que envolve o meu ser existencial. Eu estou existindo, você está existindo. Mas observa que em torno de nós tem muitos seres existenciais, muitos. Aqueles que estão mais ou menos parelhos conosco, na evolução, estão mais ou menos próximos, né? Mas tem os mais avançados, né? Que estão nos ajudando, sempre ajudou essa humanidade. Então, isso é importante saber. Então, se eu estou parelho com muitos que estão no mesmo projeto evolutivo meu, e eu já tenho esse conhecimento, eu tenho que passar isso para frente. Sabe por quê? Jung, Carl Gustav Jung, ele disse uma coisa muito extraordinária, né, entre tantas. Ele disse o seguinte, que muitas vezes o self, que é a centelha, que é o Cristo interno, muitas vezes ele quer crescer. E ele vai crescer. Só que ele encontra um monte de galinhos, né? Que são frequências ali atrapalhadas que a gente bota lá através do ego inferior, né? Através dos vícios. E aí, o que o self quer? Ele vai empurrando isso. Então, qual que é a maneira mais interessante de se tirar essas frequências negativas que nos prejudicam? É fazendo a caridade. Porque no momento em que eu dou alguma coisa para alguém sem interesse escuso, sem interesse pessoal, sem segundas intenções, no momento que eu faço isso de uma maneira aberta, limpa, o que eu estou fazendo? Eu estou tirando essas frequências ruins, porque eu estou aumentando o meu padrão vibratório do bem, entendeu? Aquela frequência praticamente era do vício. Quando eu faço a frequência do bem, em oferecer algo desinteressado para um irmão, uma irmã, eu estou aumentando o meu teor de frequência positiva. Então, eu vou tirando esses empecilhos para crescer espiritualmente. Por isso que você lê lá no livro Evangelho segundo o Espiritismo que fora da caridade não há salvação. Ou seja, essa salvação é você se salvar das suas próprias frequências inferiores, dos seus vícios. Entende? Isso é importante saber. Vamos continuando aqui, olha.
Perfeição. O que é perfeição? A gente pode fazer essa pergunta, né? O que é a perfeição? Então, vamos tentar entender, né, o que é essa perfeição. Então, no livro Grandes e Pequenos Problemas, de Angel Agurô, que é um livro da FEB, né, ele diz o seguinte: devemos compreender como perfeição não a perfeição absoluta, incompreensível para o homem, porém a perfeição moral, que se pode compreender já na Terra e também praticar, elevando-se a criaturas as maiores atitudes espirituais compatíveis com o estudo, com o estado de encarnado. Observe o seguinte: o senhor Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele vai dizer o seguinte, que primeiro foi necessária a intelectualização, depois a moralização, porque a moralização é um estado avançado da intelectualização. Então, por isso que nós falamos no início do manto crístico que a Terra está sendo ativado na Terra, que também pode se traduzir como o reino de Deus. Então, agora, para se chegar à moralização, nós passamos pela intelectualização. Então, muitos de nós já sabemos muitas coisas, já vivemos um mundo de altas tecnologias, né? Mas agora há necessidade de a moralização, que é uma frequência do amor. São faixas de amor, são espectros do amor. Essa moralização é necessária. Ou seja, o respeito. Vamos botar moralização como respeito. Eu respeito a mim, eu respeito a você, respeito ao que está em torno de mim e respeito a Deus. Né? Então, eu começo a cuidar do meu corpo, nada de bebida alcoólica, nada de cigarro, nada de drogas, alucinógenos, nada de sexo sem compromisso, nada de tatuagens que me descaracteriza completamente a vida. O ser todo tatuado, ele perde a identificação dele. Você chega perto de uma pessoa assim, você não sabe com quem que você está conversando. Se com ele ou se com os símbolos que traz com ele, expostos. Então é preciso saber, é preciso falar isso, sabe, gente? Eu não gostaria de estar falando isso aqui, não. Você acha que eu fico feliz de falar isso? Não. Porque eu sei que eu teria opositores, né, que não vão concordar, mas é preciso entender que essas frequências da tatuagem, elas criam um campo eletromagnético que difere da pessoa, porque antigamente, nas sociedades primitivas, fazia essas tatuagens, mas elas tinham um profundo sentido espiritual. Hoje não. Hoje não tem. Então você confunde. A pessoa manda aquele monte de imagens que talvez esteja lá no inconsciente dele, ele joga aquilo para fora e aquilo não tem nenhum sentido espiritual. Então fica uma pessoa cheia de frequências diversas, que a gente não sabe identificar quem é a pessoa. E acredito que nem ela mesma, que ela começa a se confundir no meio daquilo tudo. Tem uma proposta na psicologia muito interessante, muito profunda, né? Que é sobre a criança e o adolescente. Por que essa criança é essa coisa gostosinha de ver, né? Suave, sublime? Então, segundo a proposta psicológica, é porque ali só o self é que está trabalhando, ou seja, só o eu superior que está se expressando na criança. Aí você pode dizer que tem criança assim, assado, né? Tem criança psicopata e tal, mas assim, em termos gerais. É claro que sempre tem as variações, mas em termos gerais ali está o self. E que quando essa criança passa a ser adolescente, pré-adolescente, que normalmente ela se olha no espelho e fala assim, quem que construiu isso aqui em mim? Que é o corpo dela. É o primeiro contato do adolescente com ele mesmo, através do corpo. Né? Tanto é que o adolescente se pinta muito, ele quer ficar bonita, né, para poder aparecer e tal. Agora imagina um adolescente cheio de tatuagem, como é que ele vai se conhecer? Como é que ele vai se descobrir? E o adulto também. Então, meu amigo, minha amiga, não é questão de dar lição para ninguém, não, longe disso. Mas acontece que essas informações chegam pela lógica, pela justiça, e a gente tem que passar. Se alguém concorda ou não concorda, é de cada um, a gente não pode interferir. Tá? Isso é de cada um. Eu não posso interferir. Mas que tem que pensar tem. Se nós estamos trabalhando, se o Senhor Jesus disse
que o reino de Deus está próximo, e o reino de Deus está estabelecido nessa corrente, desse manto crístico, que é uma corrente energética do mundo, né? Que trouxe o primitivo até aqui, e aqui vai moralizar esse primitivo. Então, meu amigo, minha amiga, temos que repensar muitas coisas, você não acha? Vamos continuar, então, olha. Ainda no livro, né? Grandes e pequenos problemas. Atitudes que deixam entrever outras ainda mais excelsas. Porquanto deveis considerar que os olhos humanos, os espíritos superiores, encarnados, nunca aparecem na sua verdadeira elevação. Sempre estão assim, representam ante a atônita humanidade que os contempla, por mais alto que ela os julgue colocados. Então, quando a gente está encarnado, a gente tem um monte de coisas que nos prende. Por exemplo, o nosso cérebro é fantástico. Eu vejo pessoas aí, neurocientistas, conversando sobre cérebros, até eles, assim, extrapolam um pouco, né? Porque acham que tudo é substância química, pensamento, sentidos, né? Tudo, quando na verdade não é, né? André Luiz fala que o cérebro é o ninho da mente. Mas o cérebro, por mais interessante que ele seja, ele é um limitador do espírito. Então, quando a gente vai reencarnar, nós vamos esquecer muitas coisas temporariamente para poder viver aquela encarnação. E o cérebro é esse grande limitador nosso, apesar de ser algo fantástico, né? Mas ele é um grande limitador e ele é um instrumento da mente. Precisamos entender isso, tá? Para a gente poder seguir com mais tranquilidade. Na questão 894, Kardec pergunta: há pessoas que fazem o bem espontaneamente, sem que precisem vencer quaisquer sentimentos que lhes sejam opostos. Terão tanto mérito quanto as que se veem na contingência de lutar contra a natureza que lhes é própria e a vencem, né? Então, tem pessoas que fazem o bem naturalmente, né? Sem problema nenhum. Já tem pessoas que não, né? Então, ele pergunta, né? Terão tanto mérito quanto as que vêm na contingência de lutar? Então, se eu já trago isso em mim, aquele que não traz e está lutando para conseguir, será que tem mais mérito do que eu? Essa é a pergunta de Allan Kardec. Então, vamos ver a resposta que os espíritos vão dar. Olha, só não tem que lutar aqueles em quem já há progresso realizado. Esses lutaram outrora e triunfaram. Por isso é que os bons sentimentos nenhum esforço lhes custa, e as suas ações lhe parecem simplíssimas. O bem se lhes tornou um hábito. Devidas lhes são as honras que se costuma tributar a velhos guerreiros que conquistaram seus altos postos. Então, é aquele negócio, você fez, você trabalhou para conquistar esses altos postos conscienciais, parabéns. Você não precisa voltar para fazer isso de novo. É daqui para frente. Então, você já fez o trabalho. Por isso que ele é hábito seu. Então, a nossa humanidade está fora desses hábitos, né? Está muito fora, né, daquilo que deveria ser. Muito fora. Então, por isso que tem que lutar. Por isso que nós temos que lutar contra os vícios. Então, meu irmão, minha irmã, observe aí o que você já tem conseguido, né, de amealhar virtudes para você. Você é uma pessoa virtuosa. Pessoa virtuosa é aquela pessoa que tem forças para o bem. Isso é virtude, tá? Então, a virtude está ligada sempre ao bem, ao mal. Então, você tem essa luta com você, ela é uma luta já que você estabeleceu as suas virtudes, né? Então, você já faz o bem pelo bem. Porque o importante do bem é que é feito desinteressadamente. O mal, não. O mal, quando você faz alguma coisa para alguém, você está sempre com a segunda intenção. Ou financeira, ou, sei lá, de ligação qualquer, né? Emocional. Sempre tem um negócio desse. Agora, o bem não. O bem se estabelece. Esse aí não precisa de nada para compensar. Ele já se compensa pelo próprio bem. Como ainda estás longe da perfeição,
tais exemplos vos espantam pelo contraste com o que tendes à vista. E tanto mais os admirais, quanto mais raros são. Ficais sabendo, porém, que nos mundos mais adiantados do que o vosso, constitui regra, e o que entre vós representa a exceção. Em todos os pontos desses mundos, o sentimento do bem é espontâneo, porque somente espíritos bons os habitam. Lá, uma só intenção maligna seria a monstruosa exceção. Deixa eu falar uma coisa para vocês, interessante. Vocês já viram aquelas situações assim, por exemplo, da pessoa achar uma mala de dinheiro perdida em algum lugar e buscar o dono da mala e entregar a mala para aquela pessoa? Você já viu que a mídia faz um estardalhaço disso? Mas isso é normal, gente. Isso é uma coisa absolutamente normal, tem que ser assim. Porque não me pertence, não me pertence. No dia que eu entender isso, eu vou morar na minha casa simples, no meu apartamento simples, mas feliz da vida. Porque eu não extorqui ninguém, eu não tirei nada que não me pertencia. Então, as pessoas que ficam fazendo isso, às vezes, se corrompendo, né? Roubando, para conseguir um negócio que ele sonha, daqui a pouco ele vai perder isso tudo. Ou perde por questões normais da vida, ou então perde pelo desencarne. E não vai morrer, vai ficar desesperado, ou desesperada, porque deixou aqui uma coisa que não pertencia a ele, e que agora ele está vendo o peso daquilo que ele fez. Então, fazer o bem é natural. Se eu acho uma mala, um dinheiro, entrego para o dono, consigo identificar o dono, entrego para ele ou para ela, é natural, isso faz parte. É coisa de irmão para irmão. Né? Você está lá na casa do seu pai, da sua mãe, e o seu irmão esquece lá um relógio, uma coisa assim. O que você faz? Você liga para ele, ó, seu relógio ficou aqui. Você não vai roubar do seu irmão, vai? Quer dizer, tem gente que rouba, né? Mas você não, tenho certeza. Tá? Então, vamos continuando aqui as reflexões. Né? Na questão 894, como ainda estáis longe da perfeição, isso, vamos só dar sequência. Eis porque neles os homens são ditosos, esses mundos superiores. O mesmo se dará na Terra, quando a humanidade se houver transformado e quando compreender a prática e a caridade na sua verdadeira acepção. Então, isso vai acontecer no nosso mundo. Não tenhamos dúvidas, né, disso que vai acontecer. Agora, quando que vai ser? A partir de já. A partir de já. Nós estamos no período final da transição planetária, que é a transição da rede só da intelectualidade para o manto crístico. Nós estamos nessa transição. O manto crístico significa o momento em que o meu Cristo interior, que o seu Cristo interior, vai começar a sobrepujar os nossos vícios. Isso é o manto crístico. Não é nada místico. A gente dá esse nome porque tem que dar um nome. Mas, na verdade, é isso. É quando nós estaremos buscando a identificação crística que somos. Jesus não falou que nós somos deuses? O que é isso? Essa coisa crística. Então, nós estamos chegando nesse momento. Então, nós temos que começar a pensar isso. Sabe, aquele que não está preocupado ou preocupada com isso, e que está levando a vida aí do jeito que a vida se apresenta para ele, sem fazer esforço nenhum, pode ser que vai ter muitos problemas aí pela frente. Que eu espero que não seja você que está nos ouvindo aqui. Questão 895. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual é o sinal mais característico da imperfeição? Né? O interesse pessoal. Frequentemente, as qualidades morais são como um objeto de cobre, a douradura que não resiste à pedra de toque. Pode um homem possuir qualidades reais que levem o mundo a considerá-lo um homem de bem, mas essas qualidades, conquanto assinarem um progresso, nem sempre suportam certas provas,
E, às vezes, basta que se fira a corda do interesse pessoal para que o fundo fique descoberto. Então, o verdadeiro desinteresse é a coisa ainda muito rara na Terra, mas que um dia será padrão de todos. Percebem? Então, minha gente, aí está uma resposta muito grande. Postos de lado os defeitos e os vícios, acerca dos quais ninguém se pode equivocar, qual o sinal mais característico da imperfeição? O interesse pessoal. E você pode observar que quase tudo que nós fazemos, a gente faz por interesse pessoal. Presta atenção. Por que você trabalha todo dia? Porque você tem interesse de receber seu dinheiro, porque você tem interesse de adquirir, você tem interesse de pagar suas contas, você tem interesse... E as contas você faz, né? As contas não surgem para você aleatoriamente. Não é assim? Até os impostos, até as contas de luz, de água, essas coisas também, você usou. Então, você tem interesse de pagar isso. Mas sempre a gente faz as coisas com segundas intenções. Pode observar, rarissimamente nós não fazemos. E aquele que não faz está de parabéns, porque está entendendo o que é perfeição moral. Né? Isso é meu, não pega. O apego às coisas materiais constitui sinal notório de inferioridade. Porque quanto mais se aferra aos bens deste mundo, tanto menos compreende o homem o seu destino. Pelo desinteresse, ao contrário, demonstra que encara de um ponto mais elevado o futuro. Isso aqui, gente, é muito passageiro, sabe? A gente tem que tomar muito cuidado com essa coisa de bem material. Isso aqui é muito passageiro, né? Muito passageiro. Essas honras do mundo, né? Isso aí é muito assim, do momento. Né? Às vezes você tem uma honra, você vai ser condecorado, vai ter aquele momento sensacional, não sei o quê. Passados os primeiros instantes depois, ficam as ressonâncias do momento, passado uma semana, acabou. Então, preciso ter muito cuidado com isso. O que vale mesmo é o espírito, né? Este é que vale. 896. Há pessoas desinteressadas, mas sem discernimento, que prodigalizam seus haveres sem utilidade real, pois não saberem dar emprego criterioso. Tem algum merecimento essas pessoas, né? Então, elas são desinteressadas, né? Então, eles têm, assim, muita coisa, mas não sabem dar emprego naquilo, uma coisa criteriosa. Então, sai dando tudo para os outros, essas coisas, né? Isso tem merecimento? Vamos ver aqui. Tem o do desinteresse, porém não o do bem, que poderiam fazer. O desinteresse é uma virtude, mas a prodigalidade refletida constitui sempre, pelo menos, falta de juízo. A riqueza, assim como não é dada a uns para ser ferrolhada num cofre forte, também não é a outros para ser dispersada ao vento. Representa um depósito de que uns e outros terão de prestar contas, porque terão de responder por todo o bem que podiam fazer e não fizeram, por todas as lágrimas que não podiam ter estancado com o dinheiro que deram aos que deles não precisavam. Tem uma coisa muito interessante que eu, na verdade, eu fiquei sabendo disso. Eu não vivo essas coisas, eu nunca vivi isso. A minha renda é uma renda pequena, sempre foi, né? Talvez um pedido meu da reencarnação. Mas tem uma coisa que eu preciso falar para vocês. Eu fico sabendo, isso acontece, mas não faz parte da minha vida. Então eu fico meio assustado com isso. Eu fico sabendo que tem pessoas com muita condição financeira, né? E que numa noite dessas aí sai com os amigos e gasta 10, 15, 20 mil reais numa noite pagando bebida e comida para amigos. E esse aí é o caso. Quer dizer, vai ter que dar conta disso. Você jogou fora 20 mil reais numa noite. E quantas vezes você faz isso no mês? Né? Às vezes, esses passeios de iate, a pessoa tem um iate, aí chama os amigos para passear nesse iate, e faz todas as despesas. Aquilo fica caríssimo, por causa de um gosto pessoal. Né? Então, se eu tenho muito dinheiro, o que os espíritos estão dizendo? Vamos fazer para o bem. Vamos ajudar pessoas que não têm. Por quê?
Porque um dia eu vou ter que dar conta disso. Ah, mas eu tenho, meu amigo, mas você, por alguma razão, você dispõe desse numerário. Mas isso aí não pode ser usado de uma maneira assim, né? Sem um bom senso. É isso que os Espíritos estão falando. Guarda, porque é bom isso aí saber, né? Então, vamos continuar aqui, olha. Questão 897. Merecerá reprovação aquele que faz o bem sem visar a qualquer recompensa na terra, mas esperando que seja levado em conta na outra vida e quem lá venha a ser melhor a sua situação? Essa preocupação lhe prejudicará o progresso? Então, faço o bem já premeditando, né, um futuro. Eu vou fazer o bem agora para eu ganhar lá na frente. Essa é a pergunta. Vamos ver a resposta dos Espíritos. Ele diz o seguinte, ó, o bem deve ser feito caritativamente, isto é, com desinteresse. Então, no momento em que eu faço o bem com algum nível de interesse, significa que não está um bem assim, né, caritativo. Essa é a resposta que os Espíritos nos dão. Isso tudo, meu irmão, é para a gente pensar. É para a gente refletir mesmo. Porque muda padrão. Quando o Senhor Jesus disse, olha, cumpriu-se o tempo, o reino de Deus está próximo, arrependei-vos, pois, Marcos 1, então é isso aí. Está vendo que o nosso trabalho, daqui por diante, é um trabalho bem consistente que nós temos que levar em conta. Se nós estamos querendo ser cristãos, seguir com Jesus aqui no planeta Terra, nós vamos ter que começar a fazer isso. Fazer isso mesmo. Sabe? Estudar, trabalhar, ajudar desinteressadamente. Né? Porque só isso nos ajudar. Bom, questão 897A. Contudo, todos alimentam o desejo muito natural de progredir, para forrar-se à penosa condição desta vida. Os próprios Espíritos nos ensinam a praticar o bem com esse objetivo. Será então um mal pensarmos que, praticando o bem, podemos esperar coisa melhor do que temos na Terra? E a resposta deles, ó, não. Certamente, mas aqueles que fazem o bem sem ideia preconcebida, pelo só prazer de ser agradável a Deus e ao seu próximo que sofre, já se acha num certo grau de progresso, que lhe permitirá alcançar a felicidade muito mais depressa do que seu irmão, que é mais positivo, faz o bem por cálculo e não impelido pelo ardor natural do seu coração. Tem uma proposta de Jesus que está no Sermão do Monte, nas Bem-aventuranças. Ele fala assim, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. E no capítulo 5 do Evangelho de Mateus, que a gente encontra. Né? Então, eu estava pensando, né, muito sobre isso. Porque a gente busca justiça, sempre essa busca de justiça se caracteriza por alguma coisa que nos favoreça. Não é assim? Então, eu estou buscando justiça, porque é uma coisa que me favoreça. Presta atenção, né? Que vai sempre um processo de favorecimento. Então, a gente entra na justiça, por exemplo, para reivindicar um bem, sei lá, uma coisa que nos pertence. Ou que a gente acha que pertence, mas a gente entra na justiça. Então, o que Jesus diz? Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Na lei de Deus, ele diz o seguinte, que Deus dá a cada um segundo as suas obras. Então, se eu tenho fome e sede de justiça, e sendo que cada um receberá de acordo com as suas obras, então eu tenho que cumprir da melhor maneira possível o meu dever. Porque se eu cumpro o meu dever, a justiça divina vem a meu favor, independente da justiça humana. Então é isso que Jesus disse, olha, cumpra teu dever. Se você cumprir seu dever, Deus vai te devolver aquilo que você é seu direito. Aquilo que pertence ao homem não passa do homem, é dele. Percebe? Essa citação do Evangelho de Mateus é muito importante para a gente entender. Né? Você vê que tanta gente entra na justiça uns contra os outros, né? Qualquer coisa, ontem mesmo eu ouvi isso. Uma mãe falando para o filho, eu vou lá na polícia. Mas é uma coisa boba, sabe? Mas o pensamento geral é esse. Né? Alguém tem que me pagar
alguma coisa que eu penso que eu mereço. E não sei se eu mereço mesmo. 897b. Não haverá aqui nenhuma distinção a estabelecer-se entre o bem que poderíamos fazer ao nosso próximo e o cuidado que pomos em corrigir-nos dos nossos defeitos? Concebemos que seja pouco meritório fazermos o bem com a ideia de que nos seja levado em conta na outra vida. Mas será igualmente indício de inferioridade emendar-nos, vencermos as nossas paixões, corrigirmos o nosso caráter com o propósito de nos aproximarmos dos espíritos bons e de nos elevarmos? O que os espíritos dizem? Olha, não. Quando dizemos fazer o bem, queremos significar ser caridoso. Procede como egoísta todo aquele que calcula que ele possa cada uma das suas boas ações render na vida futura, tanto quanto na vida terrena. Nenhum egoísmo, porém, há em querer o homem melhorar-se para se aproximar de Deus, pois que o fim para o qual devemos todos tender. Eu quero colocar uma coisa aqui para você, uma coisa bem assim, bem interessante, tá? Olha, meu amigo, você tem interesse de tomar seu banho, né? Fazer sua alimentação, suas refeições, você tem interesse de deslocar-se com segurança na sua vida, aí, nos seus trânsitos, na vida. Você tem um monte de coisas para você fazer. Mas, meu amigo, minha amiga, temos que colocar essa busca da perfeição moral agora. Isso tem que ser fator de honra para nós. Nós temos que conscientizar disso. Porque não vai ficar na Terra quem não buscar isso. Eu quero que você fique. Eu também quero ficar. Então vamos lutar juntos. Vamos começar a refletir mais sobre aquilo que a gente está fazendo, quais os nossos interesses, né? O que eu estou pensando? Eu queria isso assim, assim, mas isso assim, assim, me leva à perfeição moral? Pode me dar um posto maior na vida, no trabalho, mas vai me levar à perfeição moral? Vai contribuir para isso? Às vezes eu estou tentando tantos postos, né? E quanto mais eu alcançar, mais distanciado eu fico da busca da perfeição moral. O momento é da busca da perfeição moral, porque é que vai prevalecer. Bem-aventurados os mansos, pacíficos, porque eles herdarão a terra. Jesus não fala bem-aventurados os ricos, os poderosos e os possuidores de tronos, né? De honras mundanas. Ele não fala isso. Então, meu irmão, minha irmã, um momento é sério. Sem querer ser religioso, eu não sou esse tipo de religioso, mas eu tenho que buscar a minha espiritualidade, a minha religiosidade. Então, preste atenção nisso, que isso é sério. A perfeição é o grande objetivo do espírito e se processa naturalmente com a subida de vários degraus evolutivos. Quem evolui renova-se para o bem, transforma-se para o melhor. Está no livro A Luz do Consolador, da Ivone do Amaral Pereira. O que os grandes espíritos que hoje ocupam locais, né, superiores aí na evolução, por que eles fizeram isso, gente? Perguntaram a um santo como é que ele chegou a santo. Ele falou, porque eu quis. Então, se você não quiser, se eu não quiser, nós não vamos chegar tão rápido. Né? E temos que chegar. O interessante é isso, é que a evolução é um processo natural, que a gente não fica fora dele. E a perfeição é o objetivo dessa evolução. Sede perfeitos, como Jesus nos disse. Então, a gente tem que sair do lado religioso dessas coisas que impregnaram a nossa cabeça, né, para um lado prático. Ué, né? Eu tenho que buscar a perfeição. Então, eu não vou roubar de ninguém, eu não vou passar perna em ninguém, eu não vou prejudicar ninguém, assim, não vou fazer nada disso, porque eu tenho um caminho. O que eu fizer para o outro, pessoal, retorna para mim. Mas todo mundo é assim? Todo mundo é todo mundo, eu não sou todo mundo. Esse é o problema. Esse é o momento, essa é a postura do cristão, né?
Sendo a vida corpórea apenas uma estada temporária neste mundo e devendo o futuro constituir objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforcemos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito a coisas e necessidades materiais? Olha que pergunta interessante. A resposta está aí, olha, sem dúvida, né? Primeiramente, isso vos põe em condições de auxiliar os vossos irmãos. Depois o vosso espírito subirá mais depressa, né? Já houver progredido a inteligência. Nos intervalos das encarnações, aprendereis numa hora o que na Terra vos exigiria anos de aprendizado. Nenhum conhecimento é inútil. Todos, mais ou menos, contribuem para o progresso, porque o espírito, para ser perfeito, tem que saber tudo. E porque, cumprindo que o progresso se efetue em todos os sentidos, todas as ideias adquiridas ajudam o desenvolvimento do espírito. Então, vou repetir a pergunta. Olha, sendo a vida corpórea apenas um estado temporário neste mundo e devendo o futuro constituir o objeto da nossa principal preocupação, será útil nos esforçarmos por adquirir conhecimentos científicos que só digam respeito às coisas e necessidades materiais? Porque a ciência está pautada, né, gente, na matéria. A ciência, ela precisa tocar alguma coisa para ela definir. Não, ela vai definir, né, os passos, né, das coisas se ela tocar algo que tem espaço definido. Um objeto, por exemplo, um quadrado, um cubo, ela tem que tocar isso. Ela tem que olhar para o céu e ver as estrelas. Ela tem que trabalhar em laboratórios, né? Tem que ver os micro-organismos. Ela tem que pegar aqueles microscópios eletrônicos para ver o que é micro-organismo, para trabalhar isso. Então, a ciência necessita disso. Olha, se eu me aprimoro nesses entendimentos, eu estou me arrumando para o futuro. Independente se eu estou trabalhando o conhecimento material, porque a matéria é um arranjo molecular para me ajudar na evolução. Nós não conseguiríamos, no nosso atual estágio, evoluir sem a matéria. Matéria é o elemento assim, básico, né, do nosso entendimento das coisas subliminares que vão acontecendo em nós. Então, por exemplo, hoje, antigamente, para você entender o que era um quadrado, você tinha que pegar alguma coisa quadrada. Hoje você já põe na cabeça o que é um quadrado, o que é um triângulo, o que é um cubo. Você já conhece isso, porque você já lidou com isso. Né? Eu vou comprar uma mesa quadrada para casa. Você já sabe como é que é uma mesa quadrada, tem lados iguais. Eu vou comprar uma mesa retangular, você já sabe o que você vai comprar. Você já tem isso guardado em você, mas precisou o primeiro momento de lidar. Alguém tem que te explicar, olha, isso aqui é quadrado, isso aqui é retângulo. Então veja que interessante, né? E assim em todos os sentidos ligados à matéria. Questão 899. Qual o mais culpado de dois homens ricos que empregam exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas, tendo nascido na opulência e desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens que... Né? Então vamos ver a resposta. Aquele que conheceu os sofrimentos, porque sabe o que é sofrer. Então, qual o mais culpado de dois homens ricos que empregam exclusivamente em gozos pessoais suas riquezas, tendo um nascido na opulência, desconhecido sempre a necessidade, devendo o outro ao seu trabalho os bens que possui? Então, aquele que conheceu o sofrimento é que vai ser mais o culpado. Por quê? Sabe o que é sofrer. A dor a que nenhum alívio procura dar, ele a conhece. Porém, como frequentemente sucede, já dela se não se lembra. Então, quando a gente está muito doente, a gente vem para o centro espírita. Lembra? A gente vem correndo para o centro espírita. Pelo amor de Deus, me ajuda, misericórdia. Aí, os espíritos ajudaram, né? A pessoa melhorou, cai fora. Não preciso mais. Como se o centro espírita fosse um posto médico, que eu vou lá só quando eu precisar. Ora, se a doença volta, é porque eu não resolvi as raízes da doença em mim. Não é assim? Tua fé te curou, vai e não volte a pecar para que não te aconteça o pior? Lição do Evangelho, né, gente? Questão 900, né? Aquele que incessantemente acumula haveres sem fazer o bem a quem quer que seja,
Achará desculpa válida da ideia de acumular conflito de maior soma legar aos seus herdeiros? É um pacto com a consciência má. Veja você, né? Tem gente que quer deixar bens para a família. Deixar bens para a família. O negócio é o seguinte: eu tenho muitos filhos, eu tenho genros, noras, netos, eu tenho que deixar muita coisa para eles. Mas aí ele vai, sei lá, às vezes até deixar de fazer o bem que precisa ser feito agora. Você só pensa na família dele. Olha, a família toda é de Deus, né? Então ele fala que é um pacto com a consciência má. Com cuidado, você que gosta de guardar dinheiro para a tua família. Para a tua família, a gente tem que lutar. Eles têm que trabalhar. É vencendo as dificuldades que a gente aprende. Né? Se ficar alguma coisa para eles, tem que ficar também o entendimento que eles não podem ficar brigando entre eles. Né? Figuremos dois avarentos, um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre de miséria sobre seu tesouro, ao passo que o segundo só o é para os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo, enquanto recua ante o mais ligeiro sacrifício para prestar o serviço ou fazer qualquer coisa útil. Nunca julga demasiado o que despenda para satisfazer os seus gostos ou as suas paixões. Peça-lhes um obséquio, estará sempre em dificuldade para fazê-lo. Imagine, porém, realizar uma fantasia e terá sempre o bastante para isso. Qual o mais culpado e qual o que se achará em pior situação no mundo dos espíritos? Antes da gente ler a resposta, eu quero comentar uma coisa com você, o seguinte: quantas vezes nós colocamos tanta dificuldade de fazer a caridade? Né? A pessoa chega e fala assim: olha, a gente está fazendo aqui uma rifa, sei lá o quê, para ajudar na situação tal. Né? E a gente às vezes pensa, vou pensar tal. Agora chega uma pessoa, né, e te convida para uma festança. Quanto que está o preço? Ah, tudo bem, eu vou. Então a gente tem muita facilidade. Desculpa, a gente tem muita dificuldade de fazer o bem. Ainda temos essa dificuldade. Vamos ver a resposta dos espíritos. Olha, o que goza, porque é mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu parte do seu castigo. Né? Então, dois avarentos, um dos quais nega a si mesmo o necessário e morre na miséria. Né? Sobre o seu tesouro. Ao passo que o segundo só é para os outros, mostrando-se pródigo para consigo mesmo. Então, ele morre em cima do tesouro dele e o outro só acha, né? Só gosta para quê? Para ele mesmo. Né? Então, esse que é o pior. É o que goza, porque é mais egoísta do que o avarento. O outro já recebeu parte do seu castigo. Porque a ignorância, né, gente, é um problema sério. Gente ignorante que não sabe nada, ele já tem problemas complexos. Então, nós temos que partir para o conhecimento. Será reprovável que cobicemos a riqueza quando nos anime o desejo de fazer o bem? É reprovável que a gente queira ficar rico, né? Mas, ao mesmo tempo, nos anima o desejo de fazer o bem. Tal sentimento é, não há dúvida, louvável, quando puro, mas será sempre bastante desinteressado esse desejo? Não ocultará nenhum intuito de ordem pessoal? Não será de fazer o bem a si mesmo, em primeiro lugar, que cogita muitas vezes aquele em que tal desejo se manifesta? Eu tenho uma experiência, né, muito interessante. Houve uma época que eu fazia muitos trabalhos para empresas. Né? Eu fazia palestras institucionais, apresentações teatrais institucionais. E aqui na minha cidade tinha um restaurante, hoje nem existe mais esse restaurante, deve ter outros, não existe não, em que lá iam almoçar esses empresários, né, que poderiam nos contratar. Aí alguém disse para mim assim: olha, se eu fosse você, já que você oferece trabalho para eles, se eu fosse você, eu ia lá almoçar, lá nesse restaurante. Porque você está no meio deles. E eles vão saber de você, vão te contratar. E aí, sim, eu fui. Né? Cheguei lá, quando eu vi o preço do almoço, eu levei um susto. É muito caro. Né? E aí eu pensei assim: nossa, eu estou aqui
por um desejo, né? Não é um desejo puro e nem desinteressado. Eu não estou aqui para satisfazer o meu estômago, as minhas necessidades de alimentação. Eu estou aqui por interesse de conquistar essas pessoas. E aí, depois, vendo um filme, né, aconteceu a mesma coisa. O sujeito comprou um ingresso para ir numa festa onde iriam lá grandes empresários, né? Então, ele foi lá para fazer marketing pessoal. Então, assim, será isso mesmo? A pergunta é séria, né? A gente não está aqui para dizer que sim nem que não. Mas não seria melhor se oferecer seu trabalho de maneira digna? Mandar um folder, né? Mandar um post para a pessoa, eu estou fazendo esse trabalho, se você interessar, podemos marcar uma reunião, enfim, ser mais sincero. Essa sinceridade que está faltando na nossa sociedade. Então, eu quero uma coisa, né? E aí eu fico julgando de artifícios, artimanhas. Não, conversa com a pessoa. Oh, eu estou aqui um trabalho para oferecer, gostaria que você apreciasse, quem sabe. Não é assim? Não seria mais interessante do que usar de artimanhas? Né? Que aí seria uma coisa de muito interesseira. Né? Incorre em culpa o homem por estudar os defeitos alheios? Questão 903. Isso é interessante, essa resposta. Olha só. Incorrerá em grande culpa, se o fizer para criticar e divulgar, porque será faltar com a caridade. Se o fizer para sua instrução pessoal e para evitá-los em si próprio, tal estudo poderá algumas vezes ser-lhe útil. Importa, porém, não esquecer que a indulgência para com os defeitos do outro é uma das virtudes contidas na caridade. Antes de censurardes as imperfeições dos outros, vede se de vós não poderão dizer o mesmo. Tratai, pois, de possuir as qualidades opostas aos defeitos que criticais no vosso semelhante. Esse o meio de vos tornar superiores a ele. Se lhe censurais o ser avaro, sede generosos. Se o ser orgulhoso, sede humildes e modestos. Se o ser áspero, sede brandos. Se o proceder com pequenez, sede grandes em todas as vossas ações. Numa palavra, fazei por maneira que se não vos possam aplicar essas palavras de Jesus. Vê o argueiro no olho do seu vizinho e não vê a trava do seu próprio olho. Essa questão, eu me lembro que foi uma das primeiras que eu estudei quando eu comecei a trabalhar, assim, definitivamente, no movimento espírita. Eu posso olhar o defeito do outro para eu aprender a não fazer igual? Então, me tranquilizou essa resposta. Sim, mas eu tenho que ser indulgente para com o outro. Senão fica egoísmo também. Então, eu posso, por exemplo, uma pessoa está fazendo uma coisa muito errada, eu observo aquilo para não fazer aquilo. Não, isso eu não devo fazer. Mas eu não tenho que ficar também acusando, né? Tá vendo aquela passagem do Evangelho, que o fariseu chega lá no templo, né, para orar? Aí ele fala assim: Senhor, eu vos agradeço por ser a pessoa que sou, por ter condições, por isso, vai falando as coisas dele. E do lado está uma pessoa mais simples. Né? Então eu agradeço por não ser igual a esse coitado aí, que não tem nada, que está na míngua, miséria. Quer dizer, foi condenado. Nós temos que entender uma coisa séria. O outro, a outra, é nosso irmão ou nossa irmã. É isso que nós não trazemos como fundamento. Eles são nossos irmãos. Né? Vamos guardar isso aí, porque temos que tentar entender isso. Né? Incorrerá em culpa aquele que sonda as chagas da sociedade e as impõe em público? É mais ou menos a mesma pergunta, 904. Né? Depende do sentimento que o mova. Se o escritor apenas visa produzir escândalo, não faz mais do que proporcionar a si mesmo um gozo pessoal, apresentando quadros que constituem antes mal do que o bom exemplo. O espírito aprecia isso, mas pode vir a ser punido por essa espécie de prazer que encontra em revelar o problema público, o problema da sociedade. Então, tem escritores, minha gente, que gostam de fazer isso, né? Gosta de expor problemas públicos, né, para um gozo pessoal dele. Então é preciso a gente tomar cuidado. Quando eu ver o erro, eu tenho que me postar
na condição de ajudar a corrigi-lo, e não de julgar. Jesus mesmo disse, né? Não julgueis. Na questão 904A, como, em tal caso, julgar da pureza das intenções e da sinceridade do escritor? Resposta: nem sempre há nisso utilidade. Se ele escrever coisas boas ou boas coisas, aproveitai-as. Se proceder mal, é uma questão de consciência que lhe diz respeito exclusivamente. Ademais, se o escritor tem empenho em provar a sua sinceridade, apoie o que ele disser nos exemplos que dê. Então é isso, não basta eu falar, eu tenho que dar exemplos. Então você pode ter uma pessoa que escreve coisas magníficas, lindas, mas o exemplo dele não é essas coisas todas. Sabe? Então, eu sei aquele negócio, cuidado com a aparência. Vá na essência. A aparência pode ser dourada, né? Mas vá. Tá? Na questão 905, né? Alguns autores têm publicado belíssimas obras de grande moral que auxiliam o progresso da humanidade, das quais, porém, nenhum proveito tiram para a própria conduta. Se eles há levado em conta, como espíritos, o bem que as suas obras hajam dado lugar, ele não faz o bem, mas a obra pode fazer. Então, a moral sem ações é o mesmo que a semente sem o trabalho. De que vos serve a semente, se não a fizeres dar frutos que vos alimentam? Grave é a culpa desses homens, porque dispunham de inteligência para compreender, não praticando as máximas que ofereciam aos outros, renunciaram a colher-lhes os frutos. Então, volta à questão, não basta eu falar, eu tenho que fazer. Né? Então, eu tenho toda uma condição de escrever coisas lindas, mas eu tenho que fazer. Né? Para consolidar aquilo que eu falo. Questão 906. Será passível de censura o homem por ter consciência do bem que faz e por confessá-lo a si mesmo? Né? Pois que pode ter consciência do mal que pratica. Do bem igualmente deve tê-la, a fim de saber se andou bem ou mal, pesando todos os seus atos na balança da lei de Deus e, sobretudo, na lei de justiça, amor e caridade. É que poderá dizer a si mesmo se suas obras são boas ou más, que as poderá aprovar ou desaprovar. Não lhes pode, portanto, censurar que reconheça haver triunfado dos maus pendores e que se sinta satisfeito, desde que de tal não se envaideça, porque então cairá noutra falta. E lembra que eu estava falando para vocês que nós temos que cuidar da nossa perfeição moral, da nossa moralização? É exatamente isso. Para que a gente faça tudo certinho. Então, eu fiz uma coisa muito legal, muito bem feito, né? Pode ser um livro, sei lá, um artigo, ou costurei uma roupa, né? Fiz alguma coisa muito legal, fiquei feliz com aquilo. Mas aquilo não pode virar vaidade. Porque se virar vaidade, eu perco o bem que eu fiz. Porque eu vou entrar num campo da minha imperfeição. Se eu estou buscando a perfeição por fazer o bem feito, né? Eu vou agora cair na imperfeição da vaidade? Então não justifica. Está vendo como é que a gente tem que cuidar de nós? Muito sério, gente, esse negócio. Né? Então, meus amigos, minhas amigas, nós estamos encerrando o nosso estudo de hoje, né? A Lei da Perfeição Moral, estudo 1. E vamos continuar depois com o estudo 2. Espero que tenha sido útil aí para você. É um estudo bem bonito. Eu gosto muito desse estudo. Então, se você sentir vontade de ver de novo o vídeo, fica à vontade, compartilhar, né? E vamos agradecer a Deus por essa possibilidade de estarmos estudando o Livro dos Espíritos, principalmente essa parte terceira das leis morais, que nós já fizemos todos, estamos encerrando com essa aí da perfeição moral. Tá bom? Fica com Deus, fica com Jesus, e até o nosso próximo encontro, se Deus quiser. Tchau!